E aí, galera, tudo bem? Então, hoje eu queria falar o quê? Sobre a fragilidade do ser humano, a fragilidade do ser e como que a gente cai nisso. Como que a gente consegue também lidar com isso de uma forma natural. Para começar, a gente precisa entender que a gente é frágil, assim como a gente também é duro, vamos dizer assim, é forte, tá? A gente é frágil, como a gente é forte. Porque a gente tem que entender, que é isso que eu trago, que a gente tem todas as capacidades dentro da gente latentes, né? E a gente é um ser completo dentro das nossas potencialidades. Então a gente tem, né, a luz e as trevas, a gente tem, né, o bem e o mal dentro da gente. A gente não é 100% luz, não é 100% bem, como também não é 100%, ninguém é 100% trevas, ninguém é 100% mal. A gente tem no meio disso esse entendimento. E esse entendimento é um entendimento básico para a gente ter saúde mental e ter discernimento das coisas para aceitar que vão ter momentos na nossa vida que a gente vai estar mais frágil, mais sensível, mais suscetível a algumas coisas. E eu tenho que até aqui fazer uma separação, né? Porque eu falei em frágil e sensível, que são duas coisas diferentes, não são a mesma coisa, tá? Mas que são coisas que muitas vezes dentro da nossa cultura são vistas como coisas negativas. Mas isso que eu quero dizer faz parte. Como eu falo já falei muito em algumas palestras sobre isso todas as emoções, todos os sentimentos, eles são indicadores para a nossa vida, tá? E todos eles são válidos, todos eles são bons. A gente, dentro de uma cultura, que é o que eu quero falar um pouquinho aqui, moderna, a gente quer escolher o que a gente vai sentir, quais emoções a gente vai sentir. E isso vai nos levando para um caminho cada vez mais perigoso, de menor capacidade de lidar com as coisas, de entender a gente. A gente tem que entender que sim, a gente vai sentir raiva às vezes. O que a gente precisa entender também é que é como direcionar essa raiva. Porque muitas vezes, quando a gente sente isso, a gente aprende na nossa infância a direcionar a raiva de uma forma negativa. E por isso que às vezes a gente tem uma visão errada desse sentimento raiva, né, dessa emoção que acaba acontecendo com a gente. Então, quando a gente vai falar em fragilidade do ser humano, a fragilidade do ser humano, quando a gente vai falar do aspecto sombra da fragilidade, né, que pode levar a coisas perigosas, porque abre um portal onde a gente acaba recebendo outras influências, a gente precisa entender que isso vem primeiro da ignorância, tá? Porque a ignorância no sentido disso, da gente entender que, puta, faz parte eu me sentir com isso de vez em quando, eu preciso entender qual que foi o gatilho que despertou aquilo em mim, para eu poder direcionar aquilo e não ficar com aquela emoção, com aquele sentimento. A gente tem que lembrar que a gente é um radar e esses radares, a gente, através, né, das informações que vêm para o nosso aparelho sensitivo aqui, dos 5 sentidos, a gente pega e o corpo reage automaticamente por pré-programações, despertando um sentimento, uma emoção, enfim, os nomes que vocês quiserem dar vão vir a partir disso. Então, assim, vai acontecer, tá? E a gente tem que entender isso. É o que a gente faz a partir do momento que a gente identifica aquilo em nós. Esse é o nosso livre-arbítrio, essa é a questão que a gente pode direcionar. Então, a fragilidade, a primeira coisa que vem da ignorância é que quando é isso, a gente simplesmente reage. A gente não entende o que está acontecendo com a gente não identifica o que está acontecendo com a gente, e a gente tem um comportamento animal, robótico, instintivo, no sentido de simplesmente reagir às coisas que estão acontecendo. E isso vai nos levando, às vezes, para tomadas de decisões erradas, né, que vão nos fragilizando cada vez mais, nos distanciando cada vez mais de quem a gente é e da natureza.
E quando eu falo em natureza, como eu já falei em vários vídeos e era muito utilizado, né, pelos filósofos antigos, e muitas das sabedorias sempre se usaram muito da natureza em função do microcosmo, macrocosmos, né, que está embaixo, em cima, para tentar entender e buscar entendimento e sabedoria frente a tudo, é a gente entender isso, né, entender que a gente tem que começar um processo de desenvolvimento e conexão com o que é natural, com o que é verdadeiro, com o que é orgânico, vamos dizer assim, né? Não estou falando dos alimentos orgânicos, mas orgânico no sentido da natureza mesmo, né? Então é isso, a gente tem que entender um pouco a natureza humana, tá? A gente tem que entender a natureza humana, como é que ela funciona, e aqui eu tenho vários vídeos falando sobre como esse corpo funciona até esse nível mais animal, instintivo, robótico, pré-programado, que simplesmente responde aos estímulos do ambiente. E a gente tem que entender que também a gente tem essa capacidade de ampliar essa consciência e agir a partir do que acontece com a gente. Quando a gente não está conectado com a gente, com o que é importante com a gente, com a nossa consciência, com a nossa natureza maior, a nossa natureza inferior vai tomar conta e vai agir. E nesse estágio é onde a gente é frágil. A gente é frágil porque a gente não está conectado com o que é verdadeiro para a gente. Quando a gente vive em ambientes onde a gente não consegue se escutar, né? E normalmente esses ambientes são lugares artificiais, mesma coisa que eu já falei ali no vídeo aí, né? Também dos alimentos artificiais, a gente vê o impacto e o dano que tem para a saúde corporal e mental, enfim, toda a saúde do corpo. Por quê? Porque nós somos seres que temos, não é que temos, mas que estamos conectados com princípios, vibrações, uma inteligência maior. Então, quando a gente se distancia disso, a gente adoece. Talvez vocês devem perceber que tem muitas pessoas, quando começam a ficar meio mal e tal, vão para o meio do mato, por exemplo, né? Ou vão ter um maior contato com a natureza. Né? Tem várias terapias que trazem esse contato com a natureza, com os animais, porque esse é a nossa origem, a nossa conexão, a gente está conectado com tudo isso. Enquanto numa cidade, por exemplo, a gente tem ali muita energia artificial gerada e muitas distorções de realidade. Então tu te distancia das coisas verdadeiras. E isso, por incrível que pareça, faz tu ficar cada vez mais frágil. Porque tu fica dentro de um apartamento ou de uma casa, dentro de um condomínio, que tu te protege o tempo todo. E a gente tem essa ilusão que a proteção nos faz mais fortes, mas não nos faz mais frágeis, porque a gente não vive a realidade. A gente não se expõe às coisas como elas são. Cada vez mais nós temos mais medo das coisas. As pessoas hoje têm cada vez mais medo. Se tu pegar os adolescentes atuais, eles têm medo de tudo. Eles não conseguem lidar com os problemas. Por quê? Porque os pais, naturalmente, achando que o melhor caminho para proteger os seus filhos é construir muros, é não deixar a pessoa viver, lidar com as frustrações, lidar com os problemas, né? Só que o grande problema é que aquela criança ela nunca vai deixar de ser criança, porque ela não vai formando aquele processo de individuação que, por exemplo, o Jung traz, esse conceito de individuação, né? Onde tu vai formando até aquela questão que eu também falei, né? O processo animal, tu sabe que o teu filho tem sucesso, tu teve sucesso na criação de um filho é quando tu deixa ele viver a vida sozinho. Todos os animais são assim, só que o nosso animal aqui, Homo sapiens, nessa artificialidade de não entender a natureza e começar a achar que tem mais inteligência que a natureza, começa a criar redomas, começa a criar questões de isolamento que vão tornando cada vez mais os seres humanos mais frágeis. Todo ser humano é um potencial ameaça. Olha como a vida, como o mundo hoje está dividido, polarizado, porque o outro é sempre uma ameaça.
A gente não tem capacidade de trabalhar, de conversar, de aceitar que talvez a outra pessoa, né, tenha seu entendimento, sua crença diferente da minha, e tá tudo bem, que a gente consegue coexistir, coabitar e não ficar como se aquela pessoa fosse uma ameaça para mim, né? Ou se como meu orgulho, né, ferido, eu brigo porque eu tô me sentindo fragilizado, né? É o que é o que o pessoal vai falar ali, né? Se tu acuar um animal, o animal tem mais tendência para ataque, né? E isso também, nós também somos assim, né? Quando a gente tem pessoas muito brigonas, na verdade essas pessoas elas são medrosas, entende? Porque elas não sabem lidar, elas aprenderam a lidar como com isso, né? Com as emoções que estão acontecendo, agressão. Provavelmente em casa foi assim, né? Talvez os pais também não sabiam lidar com as emoções, que eles não sabiam dar nome, não sabiam identificar, e aí aquela coisa, então bate antes de apanhar, né? São ideias e conceitos que estão muito presentes hoje na nossa cultura, né? Eu gosto muito de uma frase que eu li lá em Portugal, né? No museu. Puta, agora me deu um branco. Vou lembrar ainda. E lá dizia, né? A gente foi educado para guerra, não para paz. E é super verdadeiro. Saramago, né? O Museu do Saramago. José Saramago que falou essa frase. Acho que eu até dei uma resumida nela, mas é isso. Nós nunca fomos educados para a paz, nós somos sempre educados para a guerra, onde o outro é sempre o potencial inimigo, né? Eu tenho que proteger meu território, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Só que assim, nessa loucura a gente vai se fragilizando, porque a gente vai conhecendo menos como a gente interage e como é que a nossa programação reage às frustrações, a um entendimento diferente, a uma briga, a um conflito. A gente vai perdendo o repertório e isso a gente vai fazendo nossa casquinha ficar cada vez mais fina, mais frágil, né? E aí a gente começa, por medo, querer brigar. E quando a gente começa a entender e olhar para a natureza, olhar para as coisas, se conectar, escutar a gente, vivenciar a vida como ela é, né? Mais forte a gente vai ficando. Eu vou dar um exemplo muito claro que eu fiz um vídeo ali falando sobre o Ocidente e o Oriente, eu falo e tem a ver com isso, porque é como a cultura é formada. Hoje, a gente, dentro de uma cultura meio, tipo, muito científica, né? E a ciência é boa, só que ela também tem a escuridão dela, e a escuridão dela está muito atrelada aos egos, né? E o status quo, dinheiro, financiamentos, etc. Em cima disso, a ciência ela ignora fatos óbvios, né? E não aceita às vezes mudanças, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que o mundo está em transformação. O mundo está em constante transformação. Isso é filosofia oriental, pode pegar taoísmo, tu pode pegar hinduísmo, tu pode pegar o que for. Ali ele vai estar dizendo a impermanência da vida. E a gente, quando começa a entender isso, tu começa a entender e tu faz mesmo, hein? Faz uma análise contigo. Quem tu era um ano atrás e quem tu é hoje, né? E as pessoas que se desenvolvem mais e crescem são as que mais conseguem notar essa diferença de impermanência. As pessoas que têm mais autoconhecimento, elas começam a entender que, tipo, puta, hoje eu acordei meio mal. E tá tudo bem, porque eu acordei mal. E se eu acordei hoje mal, tá tudo bem eu não ir numa academia, tá tudo bem eu me dar o luxo de fazer uma coisa. E essa loucura da nossa cultura mais ocidental, moderna, ela não permite tu acordar mal. Tu tem que estar sempre positivo, legal, produtivo, estimulado para resultado, né? Como se tu tivesse controle sempre sobre todas as coisas. A gente tem uma questão muito louca, né? Hoje a gente olha no celular, vê a previsão, é uma previsão, né? E a gente tem a ideia que a ciência é tipo um deus, e tem muita gente louca aí que acredita nisso, e pessoas que com certeza têm problemas mentais a partir desse entendimento de que uma coisa artificial ela é
ela tem poder, não, ela é uma coisa criada, de dizer, hoje não vai chover. Aí tu vai lá e sai sem guarda-chuva e chove no meio do dia. E aí tu vai ficar puto da cara com as coisas. A natureza, por mais que o homem hoje tenha maior entendimento, ele não entende nada ainda da natureza. As explicações são pífias. As explicações que a gente tem hoje, eles ainda não conseguem entender e explicar qual que é o funcionamento da Terra. A gente sabe que talvez lá o deserto do Saara alimenta aqui e tal, e aí começa a dar nomes científicos, e aí tem agendas, tem política, tem dinheiro no meio, e a gente fica no meio aqui sem entender o que está acontecendo, e às vezes tu tá falando um monte de besteira. Todos nós aqui já fizemos isso. Só que a gente precisa se libertar disso, a gente precisa entender o que está acontecendo. Um fato é óbvio, mais do que óbvio, e eu já falei várias vezes aqui. O mundo está em constante mudança. Tudo nesse universo está em constante mudança. Esse é um entendimento assim, que mais tu tem que pegar para ser antifrágil, vamos pegar o termo, né, do Nassim Taleb. Tu tem que entender que a impermanência é a única verdade do universo. Só que para a gente buscar a nossa segurança, a gente quer ter controle e previsibilidade, que é uma ilusão criada pela gente. Ela não é natural. A partir do momento, claro, que tu entende a natureza, tu começa a ter maior controle e previsibilidade no sentido de saber as coisas. E a mesma coisa. A gente quer ter controle e previsibilidade para quê? Para a gente ter poder sobre as coisas. E não para aceitar como a natureza é. Olha a loucura, a gente quer, eu quero que um lugar aqui comece a chover. E lá começa não sei o quê. E aí começa a tentar fazer isso e não rola. Daqui a um tempo vai mudando, né? A gente tem que entender que, onde tu tá hoje, com certeza o clima, há muitos anos atrás, era diferente. A gente sabe que a Terra está mudando o tempo todo. Hoje a gente está vendo lá que na África está se formando um novo continente. Regiões que não choviam, que eram desérticas há milhares de anos, estão começando a chover. O mundo está em transformação. Tá? E essa transformação, existe uma loucura aí de muita gente na internet que fala, vai ter uma catástrofe. Não, cara, a transformação sempre ocorreu e ela sempre foi gradual. Todas as transformações são assim. A gente tem que entender isso porque eu estou falando no Kybalion, aí, falando das leis da mente, um microcosmo, macrocosmos, como em cima, embaixo. Funciona em tudo, assim. Na natureza, a transformação, ela é gradativa. Claro que, assim, quando a gente pega na nossa cabeça, a nossa transformação é gradativa. Ela não é da noite para o dia. Às vezes a gente acha que aquele insight que aconteceu, aquele fato que aconteceu, ele foi o fato definidor e aconteceu aquela vez. Não. Vinha num processo, se tu parar para pensar sobre isso. Tu vai entender que aquele fato ele foi o que marcou aquela transição. Mas a transição ela se deu antes e se deu depois. E a mesma coisa se a gente for ver a Terra. A Terra ela está em constante transformação. A gente tem dados, vamos dizer assim, é como se dentro da nossa vida a gente tivesse dado de horas e quisesse entender todo o funcionamento do nosso corpo. É o que a gente está fazendo com a Terra. A gente tem dados ali de centenas de anos e está querendo entender como é que a Terra funciona há milhões de anos. Olha a loucura que a gente tá, porque a gente não entende a realidade. A gente acredita em dados e fatos da moda, da maioria, das informações que saem como verdades absolutas. Entende? Então, a gente tem que entender que existe muito maior entendimento sobre as coisas quando a gente se conecta com a verdade da vida, com a natureza, tudo mais. Então a gente olhando e percebendo que... Tô com os meus cachorros latindo aqui hoje. A gente entende aí que nosso caminho, ele é um caminho onde quanto mais a gente se conectar, né, com as leis naturais, mais forte a gente fica. Quanto mais a gente aceitar o que a gente tem de poder e o que a gente não tem de poder, e como é que a gente pode interagir, mais a gente consegue ter paz interna, mais a gente consegue ter controle sobre nós mesmos
e aceitar as coisas que acontecem. Por isso que eu tenho o canal aqui para compartilhar essas coisas. Por isso que eu estou fazendo a leitura ali do Caibalion, ali das leis herméticas, né, dos 7 princípios, porque elas são leis que regem o universo, não é só a Terra. Tá? E se tu parar para começar a refletir sobre elas, tu vai ver isso em todos os níveis, desde psicológico, físico, natureza verde aqui, do planeta Terra, do sistema solar, do universo. Tu vai ver que tudo isso se repete. E é isso que a gente precisa começar a entender. A gente precisa entender primeiro nossa pequenez, a gente é mero habitante dentro desse planeta. A gente não é tudo isso. Agora, a gente tem a nossa capacidade de nos desenvolver. Como a natureza está em constante desenvolvimento e transformação, a Terra está em constante desenvolvimento e transformação, todos os animais estão em constante desenvolvimento e transformação, nós estamos em constante desenvolvimento e transformação. E a grande loucura é que a gente vê isso fisicamente, mas só que internamente isso está acontecendo. Por exemplo, uma questão, tu querer brigar com lei natural, não quero envelhecer. Tu começa a botar coisa no teu corpo e uma hora vai dar problema. Essa coisa hoje da moda, dos hormônios e tal, tu pode sim autorregular. Eu já falei um pouco sobre a autorregulação aqui, como é que funciona. Tu começa a entender como funciona, tu começa a te autorregular. Só que tu aceitar a velhice é parte de saber. Os sábios, eles aceitam a velhice. Os sábios aceitam o inverno, aceitam o verão, aceitam as tempestades, aceitam os dias bons, e com isso ele interage e vive em paz. Tu pensa, beleza, isso aqui vai acontecer independente da minha vontade. Como é que eu posso viver da melhor forma nesse momento? A gente começa a criar várias coisas artificiais para tentar trazer os nossos prazeres, nossas vontades maiores que as outras. E é como eu sempre falo aqui, eu vou falar porque às vezes o pessoal tem uma opinião tão rasa e uma capacidade cognitiva tão baixa de não perceber que uma coisa que tu fala não exclui a outra, né? No sentido de que sim, a gente está maltratando o planeta, a gente sim tá fazendo coisas que não deveria fazer, né? Então, eu particularmente acho muito ruim, mas só que tu tem que entender que talvez cada vez mais está ficando claro para algumas pessoas que isso é usado como com interesses financeiros. E tu ganha muito mais com a tua vida, tu te fortalece muito mais quando tu entende que isso não tem a ver contigo. O que tem a ver contigo é tu cuidar de ti mesmo. O que tem a ver contigo é o teu desenvolvimento. Cuida do teu telhado, não joga pedra no telhado dos outros. Cuida da tua casa, não dá pitaco sobre a casa dos outros. Entende? E sim, muito dos maltratos na Terra, a Terra vai devolver. E isso é natural, tu vai me dizer, mas é meio louco isso. Quando a gente come uma coisa que faz mal para nós, o nosso corpo reage. E isso é natural. Vem uma praga no campo numa árvore, a árvore tenta reagir. E isso é natural da ação e reação. Esse é o processo normal. A gente precisa entender que vão ter árvores, que existem as árvores mais bonitas e as árvores mais feias. E tu pode contemplar a mais bonita e não tem problema nenhum existir uma mais bonita que a outra. É da natureza. Existem árvores com mais frutos do que outros. Não tem problema nenhum tu achar mais interessante a árvore que tem mais frutos do que a que não tem frutos. Olha a loucura que colocam na nossa cabeça a gente às vezes se sentir culpado por uma lei natural. Por quê? Porque eles querem te distanciar da verdade. Não tem problema nenhum ter pessoas mais bonitas que as outras. Mas olha, por que isso acontece? Porque a gente aprendeu a dar valor para isso. E aí está um problema. O problema não está em ter uma árvore mais bonita que a outra. O problema está dentro da gente.
porque a gente foi influenciado, a gente aceitou influências erradas. Tu pode contemplar uma árvore bonita, sem problema nenhum. Entende? Tu não vai... A gente, como valor, daí começa a dar mais valor pra uma árvore do que pra outra. Entende? Aí tu vai lá e destrói a mais feia. Não, as duas são árvores. As duas estão ali. E a questão do que eu falei também ali outro dia sobre igualdade, essa ilusão da igualdade, que eu acho uma das maiores loucuras hoje, que mais está gerando confusão mental e mais conflito, mais coisa. Porque vocês sabem, o caos facilita o poder. O caos faz as pessoas ficarem com medo, se dividirem. Sempre foi assim, sempre vai ser, enquanto o ser humano não criar consciência. E isso vai demorar milhares de anos. Não vai ser na minha geração, nem nos meus filhos, nem nos meus netos que isso vai acontecer. Porque tu imagina, mais de 2000 anos é assim, né? Essa sociedade moderna, ela é assim. E a gente, claro, vai passar por transformações, sim. Algumas pessoas vão conseguir ampliar a consciência, se desenvolver, se libertar desses fios que fazem a gente ser marionetes, para a gente ser livre de verdade. Ser livre de verdade é transitar onde tu quiser e tá tudo bem. Ser livre de verdade, às vezes tu ser julgado como alguém de esquerda, às vezes tu ser julgado como alguém de direita, às vezes tu ser julgado como isentão, e tá tudo bem, porque tu sabe o teu caminho, o teu processo, tu sabe o que é verdadeiro, tu não precisa provar pra ninguém nada. A gente não tá nessa terra pra provar nada pra ninguém. A gente tá aqui simplesmente pra sair melhor do que a gente veio. Isso aqui é uma grande escola. Só que não é uma escola que a gente entende como escola, não, é uma escola de aprendizado, de jornada. E como todos os aprendizados que a gente tem na vida, vem através do sofrimento, das dificuldades, dos conflitos. Então a gente tem que entender essas leis para entender que faz parte de tudo isso. Faz parte a gente ter as emoções para identificar. Puta, eu tô num momento meio assim, meio assado. Ou tipo, tô feliz, eu vou aproveitar então enquanto eu tô feliz. Sabe? Eu vou criar mais momentos assim, mas também quando acontecer alguma coisa errada, eu vou saber me recolher, eu vou saber aceitar aquele momento. Os sábios, como eu já falei, eles entendem. Eu fiz aqui, eu tenho no meu canal a leitura do I Ching, por exemplo. O I Ching é taoísmo, filosofia do taoísmo. O I Ching, por causa até da filosofia do taoísmo, né? Ele vai falar sobre isso, sobre os momentos da vida, sobre os momentos de expansão, os momentos de contração, os momentos disso e daquilo, e a gente tem que aceitar que esses momentos acontecem. E o sábio é o que sabe lidar com isso. Entende? A gente não briga com a natureza. A gente não briga com as coisas como elas são. O sábio aceita. Isso dói para muita gente, principalmente aqui no Ocidente, que a cultura é muito forte de não aceitar. Não, eu sou protagonista da minha vida. Não, eu faço o que eu quiser. Eu sou o cara, papapá. Por quê? Porque Deus me fez semelhante. Igreja Católica. Enfim. Tem mais coisas envolvidas? Tem. Simplifiquei. Porque, enfim, já falei demais. Mas, quando a gente entende o poder das coisas, das influências, dos entendimentos, quando a gente é curioso e aceita o que a gente não sabe, não como sendo mentira, mas como sendo algo que talvez eu não conhecia ainda, que eu não experienciei, a gente vai se tornando mais sábio para aceitar as coisas que acontecem, lidar com elas e aprender a respeito daquilo. Fuja das pessoas que têm certezas, fuja dos idealistas. Os idealistas mataram mais do que os realistas. Todo revolucionário que matou uma galera tinha um ideal. E isso é muito vendido hoje, né? Todo mundo quer, né, ser idealista, e não vive a vida real. Gera conflito, gera problema, faz expectativa, frustra, o outro é inimigo, porque tem um ideal, porque eu sou o salvador, porque eu sou o mensageiro da informação. É muito doido tudo isso, mas o que eu quero dizer contigo é o perigo da fragilidade, é
a gente não entender como está fazendo. E a virtude da fragilidade é aceitar ela. É aceitar que sim, eu sou frágil em vários momentos. Sim, eu pouco sei. Sim, existem coisas maiores, seres mais fortes, gente mais rica, gente mais bonita, gente mais forte, gente mais isso, mais aquilo. E tá tudo bem. Isso não me faz menor. Isso não me faz menor. Cada um tem seu caminho, cada um tem sua jornada, cada um tem o que tem que ser feito, cada um tem seu papel aqui. Não é uma competição. Isso aqui não é uma competição. E essa é a questão que eu estava falando ali sobre essas coisas. Então, meu recado é isso, sobre a fragilidade, sobre esse entendimento do ser humano frágil e a gente entender que tudo tem essa dualidade e que tu não deve ir para esse caminho do frágil que tem medo, mas sim do frágil que tem coragem. Porque é muito louco. Hoje em dia, eu já falei sobre isso, né? Coragem. O significado de coragem é a ação que vem do coração. E coragem hoje está atrelado à ação que vem do medo, que é o conflito, a guerra, a briga. Se alguém brigou ou discutiu, o cara é corajoso porque fez isso. Corajoso, na verdade, sempre foi e é dentro do ser humano aquele que abre mão da materialidade para deixar o coração agir. O coração, em várias filosofias, é um símbolo da espiritualidade mais avançada. Então, é a gente agir com a nossa capacidade mais elevada, com o nosso Cristo, né, interior, com o nosso Krishna, com esse ser que a gente pode permitir ele guiar a nossa carruagem. Então, quis trazer essa reflexão aí pro dia de hoje. E comenta aí o que tu acha, que vai ser bacana. Até mais. Tchau, tchau.